Então pensa comigo, se eu tenho um questionário raio-x, onde eu já colhi, então, todas as informações do cliente que eu precisava sobre ele, sobre a empresa, as dúvidas comuns que os clientes dele têm, quais são os clientes ideais dele, a faixa etária, né? Se aqueles clientes são casados, se são solteiros, se tem filho, se não tem filho. Ou seja, eu vou conseguir utilizar todas essas informações aliadas à ferramenta da inteligência artificial de forma muito mais certeira do que o social media, que não faz esse estudo. O social media que vai lá no chat GPT e fala para ele, ó, me dá 10 ideias de conteúdo para um Instagram de estética. Daí o chat GPT vai lá, lista as 10 ideias, aquele social media pega e replica aquilo na rede social. O que vai acontecer? O chat GPT ele não tem culpa nenhuma. Ele está lá para obedecer o que você pede. Porém, se você não pede da maneira correta, ele vai te encher de ideias genéricas. E o que acontece? Vai ficar tudo igual. Nossa, por isso que você vê um monte de coisa igual por aí. Aí você pode estar se perguntando, Diana, beleza, eu já entendi isso aí. Então, como que eu faço para utilizar o tal do chat GPT de forma eficaz? Existe algo que talvez você já tenha escutado falar, ou talvez não, que são os prompts de comando. E o que seriam esses prompts de comando? É a forma correta que você tem para conversar com o chat GPT, da forma que ele realmente entenda o que você precisa e que ele seja eficaz nessa resposta. Então, a partir de agora, é isso que você vai aprender aqui comigo. Então, qual que é o primeiro passo com relação a isso? É a gente explicar para o nosso amigo chat GPT qual que é o nosso objetivo com ele. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vamos voltar aqui para a tela do chat GPT. O que eu vou fazer? Qual que é o primeiro passo para que o chat GPT realmente entenda o que eu preciso que ele faça? Eu vou contar para ele o que eu faço, certo? Então, eu vou começar aqui falando para ele. Eu sou uma criadora de conteúdo no Instagram. Eu ensino, perceba que eu vou descrevendo os meus seguidores 3 coisas principais. E aí, principais. Eu vou listar aqui quais são essas 3 coisas. Então, a primeira coisa é como viver do digital trabalhando de casa através da profissão de social media. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou listar para ele é isso daí. Uma das coisas que eu ensino é como viver do digital. Vou pôr aqui, ó. A primeira é como social media, certo? A segunda é, eu vou contar para ele qual que é a segunda coisa. Ensino meus seguidores a como ter mais liberdade financeira, geográfica e de horário, atraindo clientes para prestar o serviço de social media. Deixa eu ver se eu consigo dar espacinho nele para ficar mais fácil aqui essa comunicação com ele. Deixa eu arrumar aqui o texto para a gente fazer com espaço. Deixa eu pôr com espaço para ficar mais fluido para a gente. Pronto. A segunda é, ensino meus seguidores como ter mais liberdade financeira, geográfica e de horário, atraindo clientes para prestar o serviço de social media. Que eu vou fazendo uma comunicação com o chat GPT. Deixa eu ver se eu consigo colar um espacinho. Aí, agora sim. A terceira coisa que eu ensino no meu Instagram é como prestar o serviço, né, de social media e dar mais resultado para os clientes. Então, eu vou contar aqui para ele. Como prestar o serviço de social media e dar mais resultados para o cliente, ajudando eles a crescer, né? Ajudando eles a crescer no Instagram e a fortalecer a sua marca, consequentemente, aumentar as suas vendas. E aí, então, o que você começa a perceber aqui nesse momento? Você percebe que eu estou contando para o chat GPT o que eu faço na rede social. Lembre de usar isso como base para você. Então, você pode muito bem substituir isso aqui que eu estou usando, que eu estou te mostrando aqui na tela, e colocar explicando o que você faz na internet.
Se você vai fazer para um cliente, explicando o que aquele cliente faz na rede social. Então, é muito simples isso aqui, não é um bicho de 7 cabeças. Qual que é o segundo passo aqui? Eu vou explicar para ele quem que é o meu público-alvo. Então, nesse caso, eu estou dando o meu exemplo, mas quem é o meu público-alvo? O meu público-alvo são mulheres empreendedoras ou aspirantes, né? Tem o desejo ali de empreender, aspirantes a empreendedor. Então, vou explicar para ele esse meu público-alvo. E aí, eu vou um pouco mais fundo nisso aqui. Qual que é o objetivo dessas mulheres que são meu público-alvo? Então, essas mulheres têm como objetivo ter mais tempo para ficar com seus filhos e família, ter mais liberdade para fazer os seus horários, poder ter o controle da sua própria rotina. Que mais que o meu público-alvo quer? Elas não querem ficar perdendo horas, vou até detalhar aqui, horas e horas no trânsito a caminho do trabalho e não querem ter que ficar aguentando chefe chato. Ou seja, eu estou descrevendo para ele o que é o objetivo do meu público-alvo. Então, ele está entendendo o que o meu público-alvo quer, o que o meu público-alvo não quer. Então, eu estou descrevendo aqui para ele. E aí, o pulo do gato. Preste atenção, eu vou falar para ele aqui, ó. Qual vai ser o pulo do gato? Aqui no final, eu vou falar para ele, com base nessas informações, eu vou pedir para ele me sugerir ideias de conteúdo, para que eu possa postar nos próximos dias. Então, vamos lá. Com base nessas informações, me dê ideias de conteúdos para que eu possa postar nos próximos dias. Deixa eu ver se eu vou pedir mais alguma coisa aqui para ele. Tem uma coisa interessante que eu posso pedir, ó. Eu posso pedir também, divida essas ideias em alguns tipos, tá? Eu vou colocar aqui. Divida essas ideias entre os seguintes tipos de conteúdo. E aí eu vou sugerir aqui para ele quais são os tipos de conteúdo. Eu quero que ele divida em conteúdo de conexão, conteúdo de ensinamento e conteúdo de vendas. Então, eu vou pôr para ele aqui, ó. Conteúdo de conexão, conteúdo de ensinamento e conteúdo de vendas. E aí, o que acontece? Eu falei para você que o ChatGPT ele vai responder de acordo com aquilo que a gente ensina. Então, eu preciso explicar para ele o que é o conteúdo de conexão, o que é o conteúdo de ensinamento e o que seria um conteúdo de vendas. Então, vamos lá para a tela, porque eu vou explicar para ele o que seria isso. Vamos mostrar para ele como seria. Então, eu vou colocar aqui. O conteúdo de conexão, ele deve ser algo que seja sobre mim, certo? Então, vamos lá. Deve ser algo sobre mim. Uma curiosidade. Vamos citar exemplos. Quanto mais detalhado ele vai ser. Um desabafo, um momento pessoal. Então, ele já vai entender o que eu estou querendo dizer. Vamos explicar para ele o que é o conteúdo de ensinamento. Ele deve ser algo que faça os meus seguidores terem resultado, tá? Então, vamos escrever aqui para ele. O conteúdo de ensinamento deve ser algo que faça os meus seguidores terem algum resultado. E isso, né, ele pode ser uma dica prática, pode ser um passo a passo, né? Pode ser um checklist, pode ser um checklist. E vamos explicar para ele o conteúdo de vendas. Pode ser uma apresentação do meu produto ou serviço, a apresentação de provas sociais e depoimentos de minhas alunas satisfeitas, mostrando que o meu método realmente funciona. Então, isso seria o conteúdo de vendas, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Né? A gente já colocou aí para ele
nos dar essas ideias. Vamos agora mandar o comando para ele. Eu vou apertar aqui e a gente vai esperar ele responder. Ó, e ele vem separando para a gente. Com base nas informações que você forneceu, aqui estão algumas ideias de conteúdo que você pode postar nos próximos dias, divididas pelos tipos que você mencionou. E ele divide conteúdo de conexão, conteúdo de ensino e o conteúdo de vendas. Então, vamos ser mais fundo aqui, ó. Conexão, história pessoal, curiosidade profissional, um desabafo profissional, ainda ele explica, fale sobre um desafio comum que as mulheres empreendedoras enfrentam ao iniciar os seus negócios online e como superar isso. Então, você consegue perceber aqui que ele é muito mais específico no que ele está me dando. Você concorda que isso aqui é muito mais específico do que dar simplesmente uma ideia muito genérica? Vamos olhar mais de perto alguns aqui, ó. Se a gente vem no conteúdo de ensino, dica prática, compartilhe uma dica prática, tô lendo aqui, ó, compartilhe uma dica prática sobre como otimizar a presença online de um negócio local, algo que suas seguidoras possam aplicar imediatamente. E o conteúdo de vendas, ele vem também e sugere. Então, ele é muito mais certeiro naquilo que ele está sugerindo. E a gente pode ir um pouquinho mais além. Como que a gente pode fazer isso? Dando a seguinte instrução para ele. Para a próxima tarefa, isso aqui é só para você ter uma noção da imensidão de possibilidades que o ChatGPT traz para a gente. Quero que faça perguntas, porque eu quero que ele entenda o meu negócio. Então, eu vou falar para ele me fazer perguntas. Então, para a próxima tarefa, eu quero que me faça perguntas para que você entenda, fala para ele, para que você entenda melhor o que eu faço nas minhas redes sociais. E assim, vou pedir para ele as melhores ideias, tá? Me dê as melhores ideias do que eu posso postar no meu Instagram. Vamos dividir aqui também, ó. Faça isso em bloco de 4 perguntas por vez. Porque senão ele vai listar 1 trilhão de perguntas e a gente não quer, né? E eu vou pedir para ele esperar as minhas respostas. Então, eu vou colocar aqui para ele, ó. Espere as minhas respostas. E, em seguida, faça novas perguntas, caso ache necessário. E aí, eu vou sugerir para ele, quando tiver todas as respostas e informações. Vou ser mais breve. Que você acredita serem, vamos por aqui, que você acredita serem pertinentes, você deve me dar ideias do que postar. Compreendido? Vamos dar mais esse comando para que ele nos responda. Então, só revisando aqui, o que eu fiz agora nesse segundo bloco aqui? Eu falei para ele, para a próxima tarefa, eu quero que você me faça perguntas para que você entenda melhor o que eu faço nas minhas redes sociais. Divida isso em bloco de 4 perguntas, espere as minhas respostas e, se ele achar necessário, ele vai me fazer mais perguntas pertinentes ao meu negócio. Então, ele vai entender o que eu faço e ele vai me sugerir ideias de conteúdo. Tá curiosa para ver como que ele vai fazer? Vamos voltar para a tela aqui e eu vou apertar o botãozinho de comando e ele vai nos responder. Ó, então tá aqui na tela, tá aparecendo aí para você. E eu vou dar o comando para ele e vamos ver o que ele vai nos dar de volta. Então, ele vai escrevendo ali de volta para gente. Perceba que ele tem autonomia de me fazer as perguntas. Então, ele já começa lá, ó. Como você descreveria o seu estilo único de ensino para ajudar as mulheres empreendedoras a prosperar no ambiente digital? Quais são os principais desafios que suas seguidoras enfrentam ao tentar construir uma presença digital para os seus negócios? Claro, algumas perguntas que ele colocar não vai ser necessariamente para o meu nicho, porque na minha rede social eu ensino a profissão de social media. Então, aqui ele já abordou a questão das mulheres terem dificuldade para o seu próprio negócio. Então, eu ia corrigir ele nessa questão.
Mas ele continua. Além do Instagram, em quais outras plataformas de mídia social você está presente e qual é o tipo de conteúdo que você compartilha nelas? Então, ele é muito mais profundo, ele é muito mais eficaz. E tudo isso é baseado em prompt de comando. É simplesmente, é como na vida, certo? A gente tem excelentes respostas se a gente souber fazer excelentes perguntas, certo? Não é assim que funciona? Aqui no chat GPT, na inteligência artificial, é a mesma coisa. Basta você saber fazer a pergunta certa, explicar da forma certa, que ele vai te dar as respostas corretas para isso. Então, eu quis mostrar que isso se torna muito mais eficaz. Eu expliquei tudo para ele, como você viu aí na tela. Eu coloquei, eu contei o que eu faço, eu pedi sugestões, eu pedi para que ele me faça perguntas. Isso aqui é uma conversa que ela vai se tornando quase que infinita. Porque o que eu vou fazer agora? Eu vou responder essas perguntas para ele. E o que acontece? No meu último pedido, qual foi? Quando tiver todas as respostas e informações que você acredita serem pertinentes, você deve me dar ideias do que postar, compreendido? E ele falou compreendido. Então ele fez as perguntas. O que eu faria agora em seguida? Responderia as perguntas e se ele achar já pertinente, se ele tiver todas as respostas, ele já vai me dar ideias do que postar no meu Instagram, no meu Facebook, nas minhas redes sociais. Só que você consegue perceber que está muito mais específico do que simplesmente você jogar lá no chat GPT, me dê 10 ideias de conteúdo. Então, ó, tá tudo morando aqui. É o simples fato de pensar e ter acesso a essa informação da forma correta. Eu espero que você tenha entendido. Se você ficou comigo aqui nessa live até agora, que você tenha entendido que isso é muito simples. Então, qual que é a tarefa que eu vou deixar aqui para você agora, neste momento? Você baixar o chat GPT. Baixa o chat GPT no seu celular. Ai, Diana, eu não tô aqui com o Instagram agora. Baixa esse mocinho lindo aqui, ó, do chat GPT no seu celular. É só você ir onde você baixa aplicativos aí e baixar. Não baixa joguinho, não baixa um monte de coisa aí? Baixa o chat GPT para você também aprender a utilizar ele de forma correta.